E aí, galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui da Dias Bike de Cascavel, ok? Saca só esse projeto que a gente montou. Esse aqui é um projetinho que o Marcos entrou em contato com a gente. Primeiro ele assistiu aquele vídeo do projeto que a gente tinha montado para o Vladimir. Se você não assistiu, eu acho que é um dos primeiros vídeos aqui do canal da Dias Bike, onde a gente montou um projeto para uma bike de cicloturismo, para o Vladimir fazer o tour da África, né? Então ficou um projeto bem bacana. E o Marcos, ele é suíço, mas ele é residente em Curitiba, né? Então ele mora aqui no Paraná, mora em Curitiba, não é tão perto de Cascavel, na verdade dá 500 quilômetros, e ele curtiu demais aquele projeto, né? E inspirou ele a montar algo naquele sentido, e ele entrou em contato através do nosso WhatsApp, e inclusive foi eu que fiz todo o atendimento personalizado dele, né? Ele chamou o pessoal e falou, viu, eu queria montar uma bike assim, assim, assado, e o pessoal passou para mim e eu fiz todo esse atendimento personalizado, né? Então, assim, a ideia do Marcos é, Herbert, eu preciso de uma bicicleta que me atenda. Eu quero uma bicicleta para cicloturismo. Atualmente eu tenho uma mountain bike. Ele tem uma Absolute Wild, que é a bike que ele tem atualmente. Inclusive vou deixar a foto na tela aí. E ele falou o seguinte, eu tenho essa mountain bike, mas não curti. Ela é um pouco mais pesada, pneuzão, geometria e tudo mais, e ele não curtiu. Por quê? Porque ele já andou na Europa em bikes nesse padrão, bikes para cicloviagem mesmo. Lá na Europa é muito forte esse estilo de bike. Tanto é que tem peças que estão nessa bike que ele trouxe da Europa. Ele viajou recente lá para a Suíça, para a casa dos pais deles, e trouxe de lá algumas peças. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês o que ele me solicitou. Ele falou, Herbert, eu quero uma bike que eu possa andar tanto no asfalto quanto na terra, tanto no on-road quanto no off-road. E eu quero que a bicicleta atenda tanto para subida, né? Se eu pegar uma subida íngreme, a bicicleta vai me atender, eu vou ter marcha legal. E se eu pegar um planão, eu não quero aquela bike que fica roletando, que fica faltando marchas. Então, é uma amplitude de marchas, é o que ele buscava. Ele falou, eu quero também uma bicicleta que eu consiga andar na terra e o pneu não seja liso. E ele falou, eu preciso também de uma bicicleta que eu possa andar na terra e no asfalto. Que ela consiga andar bem na terra, porém, a hora que eu cair no asfalto, não vai ter aquele atrito, aquela tração pesada, a bike não vai ficar pesada para pedalar. Assim como fica a mountain bike com pneuzão, né? Então, a ideia foi basicamente essa, partiu disso aí. E outras duas exigências que ele fez, que foi aonde me apertou, foi, eu quero o guidão de cicloturismo, né? Mais especificamente, ele pediu pelo guidão Dunham. E eu quero suspensão, né? Então, assim, dois problemas. Guidão para cicloturismo, o guidão Dunham, aqui no Brasil é extremamente difícil de encontrar, a não ser que você fabrique, né? Então, por exemplo, tem um rapaz que fabrica guidões em Santa Catarina, enfim, tem alguns fabricantes no Brasil que fabricam itens sobre encomenda. E o problema também caiu na suspensão. Por quê? Porque na minha cabeça, a hora que ele falou isso, eu falei, tá, o interessante é um quadro gravel, né? Até o primeiro ponto do projeto era montar um quadro gravel show, né? Um quadro gravel show tradicional. No momento, quando ele começou essa conversa com a Show não tinha lançado esse quadro ainda. Herbert, que quadro é esse? Esse é o quadro Gravel Trip, né? Um quadro feito pela Show para cicloviajante, né? Um ponto bem específico. Então não tinha esse, a gente ia montar com o quadro Show tradicional. Porém, quando você pega uma suspensão de 100 milímetros de curso, ou 80 que seja, e mete num quadro Gravel, você muda toda a estrutura da bicicleta, ou seja, ela muda ângulo, muda tudo. A bike não fica legal. Ela não foi feita para usar quadro gravel com suspensão zona de 100, 80 milímetros. Então, qual que era a única suspensão que daria certo aqui? Suspensão de gravel, que tem 30, 40 milímetros de curso, né? Só que o problema é custo. Que o Marcos falou, Herbert, eu não quero gastar muito, eu não quero investir alto numa bicicleta. Quero algo que me atenda, mas que eu não preciso investir aí 10, 15 mil reais. Né? Então, algo que fosse custo-benefício. Eu parei e fiquei pensando. Falei, cara, que suspensão que a gente vai colocar? Então, o primeiro problema era o guidão. Aí o guidão, eu falei para ele que era difícil encontrar no Brasil. Ele falou, não, o guidão não é um problema.
porque eu já comprei, eu tenho um lá na casa dos meus pais e eu vou para lá e trago. E daí eu fiquei pensando, viu, se ele vai para a Europa, né? Então lá na Europa existe uma linha de suspensões que tem 30 e 40 milímetros de curso que são para bicicletas usadas para trekking ou uso urbano. Exemplo, as suspensões que vêm aqui em algumas bikes no Brasil, como a Specialized, Cross Trail, um modelinho que vinha algum tempo atrás, né? Então, algumas bicicletas que são tipo urbanas, né, ou cicloviagem, e as marcas fabricam suspensões para essas bicicletas. Então, por exemplo, a RockShox fabrica, a Suntour fabrica, várias marcas fabricam suspensões que são indicadas não para o gravel, que está gourmetizado, vamos falar assim. Então hoje, se você fala uma suspensão para gravel, ela custa no mínimo R$2.000, né? Só por causa do nome gravel. E essas suspensões que são para bicicletas urbanas, elas é basicamente as mesmas suspensões gravel. Só que por um preço muito mais em conta, né? E detalhe, aqui no caso é eixo de 9 milímetros, é o eixo mais fino, né? Então isso é um detalhe muito importante. Não daria para pegar uma suspensão com eixo de 12, porque ficaria um eixo de 12 na frente, um quadro de 9 atrás, e enfim. Aí eu pedi auxílio para um amigo meu que eu tenho lá na Alemanha, é inscrito lá no canal Bici, inclusive eu quero agradecer ele por ter ajudado a gente com esse projeto, que foi o Samuel. Falei, Samuel, me diz sites confiáveis para mim comprar uma suspensão assim, assado, expliquei toda a história aí na Europa. Daí ele me mandou vários sites que são confiáveis, que não entregam no Brasil, mas lá dentro da Europa é VaptVupt, né? Entrega rapidão. Entrei nesses sites, vasculhei e achei essa suspensão aqui. Na verdade eu achei várias suspensões, né? Umas 5, 6 suspensões que ficariam bem bacana, de várias faixas de valores, e enviei para o Marcos. O Marcos falou, beleza, Herbert, comprou essa daqui, né? Ele escolheu lá qual que se adequava melhor ao uso dele, ao valor que ele queria investir, e comprou essa suspensão aqui, que saiu algo em torno de 600 a 700 reais, mais ou menos. Acredito eu, pode ser que eu esteja enganado aqui. Mas, inclusive se o Marcos estiver assistindo o vídeo, Marcos, por favor, deixa aí nos comentários quanto que você pagou no guidão e quanto você pagou na suspensão. Se possível, né? Enfim, galera, vamos lá. Então, resolvido esse problema da suspensão, né, o Marcos comprou, ia para lá, ia trazer guidão e suspensão, como trouxe. Aí, fomos para o quadro. Nisso, a Show já tinha lançado esse quadro, que é o quadro Gravel Trip. O que muda, Herbert? Muda o seguinte, pessoal. Traseira mais longa. E uma das reclamações do Marcos, das bikes que ele tem aqui no Brasil, é que a hora que ele está pedalando com o alforge aqui atrás, o calcanhar dele pega no alforge. Né? E esse Gravel Trip, né, ele já é feito pensado nisso, traseira mais longa para entregar mais conforto, né? Então mais longa, mais conforto, e o alforge ele sai daqui de perto e afasta também, deixando um espaço maior para o pé. Então esse foi um dos pontos que esse quadro Show Trip atendeu. Outro detalhe é o reforço que ele tem para carga. Então aqui no quadro, tanto na parte do chainstay, quanto o lado contrário ao chainstay, ao contrário à transmissão, ele tem esse reforço por dentro, né? Esse reforço aqui no quadro que liga o chainstay ao seatstay, para suportar peso, ok? Inclusive, esse quadro ele vem com um bagageiro laranja. Sinceramente, não é tão bonito. Então, o Marcos pediu para colocar um bagageiro de alumínio. Inclusive o bagageiro que a gente colocou aqui, ele tem 3 pontos de fixação no alumínio aqui em cima, então isso entrega mais estabilidade, mais resistência para o bagageiro, ok? Então ficou fixo aqui e fixo aqui já nos suportes originais do quadro, né? Não precisou fazer adaptação, não precisou fazer nada, só chegamos e instalamos o bagageiro nos pontos corretos, ok? Então, quadro, bagageiro, ok. Aí vamos lá, parte que ele tinha solicitado. O que a gente vai usar de roda e pneu? Algo que dê para rodar na terra, vamos falar assim, terra, estradão, chão batido. E quando ele for para o asfalto, não vai dar aquele peso na bike. Tá aqui, ó, pneus 700, Kenda Piemont 700 por 40, então ele tem uma largura bacana aí, ó. A gente vai usar aqui o parâmetro do dedo, né? Dá mais ou menos 2 dedos, é alto, né? Um pneu bem bacana, esse Kenda Piemont 700 por 40. Aqui a gente usou no aro o Extreme Pro. Ele já é um aro que ele vem com esses ilhós em volta do raio, que traz mais resistência para
para não ficar quebrando raio ou estourar o aro, principalmente quando a gente vem para a roda traseira, né? Que a gente recebe todo o peso aqui da roda traseira, o peso da bagagem, e também tem a questão dos impactos. Né? A roda dianteira você tem a suspensão absorvendo, a roda traseira não. Então tem esses dois pontos que essa bike acaba trazendo mais resistência na roda. Né? Em matéria de cubos, né, falando já que a gente está na roda, a gente montou com cubo Shimano. Então essa bike, uma das exigências do Marcos também foi tudo que for possível para entregar mais durabilidade, vamos colocar. Então, em matéria de cubos, colocamos cubo Shimano justamente por causa disso. Cubo Shimano, pessoal, dura 10, 12, 15 anos, tem cubo Shimano rodando com muitos e muitos anos. Então, cubo Shimano. Agora vamos lá, vamos para a parte de freio, que foi outro ponto que ele tinha solicitado, freio hidráulico. Né? Por quê? Pela questão da potência de frenagem, principalmente levando em consideração bagagem, a hora que você está numa descida, você precisa um pouco mais de poder de frenagem, ok? Então, não fica aquele negócio que você tem que fazer força. O freio mecânico é legal pela questão de manutenção. Porém, quando você vai frear, principalmente numa descida com bagagem, você acaba sofrendo um pouco mais com o freio mecânico. Por isso, a utilização do freio hidráulico, ok? A gente usou aqui o freio Shimano MT200 justamente pela confiabilidade do freio. É um freio que freia muito bem, tem um bom custo-benefício e é extremamente confiável a longo prazo. Resistência do freio. Vamos lá, beleza, passamos pelo freio, vamos para o último ponto da bicicleta, penúltimo na verdade, que é a suspensão. Penúltimo na verdade, que é a transmissão. Transmissão, coroa dupla na frente. Lembra que ele falou que queria uma bicicleta que rolasse muito bem, tivesse final a hora que ele pegasse os planões? Então, essa coroa aqui, ela é 46 dentes. Né, pé de vela Shimano Hollowtech, tá aí. E essa coroa, como eu falei para vocês, 46 dentes. E aqui atrás nós temos uma 11 dente. Então 46-11 vai dar um final muito bacana num asfaltão, ok? No asfaltão. E para fazer a troca aqui a gente utilizou câmbio traseiro e câmbio dianteiro Shimano Alívio. Quando a gente vem para a coroa pequena aqui, nós temos uma 26 dentes. Então uma coroa 26, levando em consideração que nós colocamos atrás, uma coroa 40 dentes, um cassete com 40 dentes, 26-40 vai ter uma relação bem leve para subida. Então ela ficou com amplitude absurda, tanto para subir, quanto para descer, quanto para andar no plano, ok? Vamos lá, continuando. Falei câmbios, alívio, ok? E para finalizar, a corrente KMC Gold. Herbert, por que corrente KMC Gold? Pelo seguinte motivo, pessoal. A KMC, a versão Gold dela, ela tem um tratamento específico em cima, então essa cor não é só estética, é o tratamento que ela recebe químico para ter uma rigidez maior de material. Então se uma corrente normal dura aí 2.000 quilômetros, a KMC Gold vai durar pelo menos 50% a mais, 3.000. Ou seja, se uma corrente durar 10.000 quilômetros, a KMC vai durar 15.000 quilômetros, ok? Basicamente esse é o parâmetro da corrente, justamente levando em consideração que a carga de peso que dá mais tração, ou seja, corrói mais, né? Exige mais do material e também levando em consideração não ter manutenção tão rápido. Pedais, a gente colocou o pedal da Velcro, né? Plataforma, rolamentado, então um pedal muito bom, extremamente resistente, né? E não é pesado esse pedal. E aqui, para finalizar, último detalhe, mas não menos importante, suspensão. Detalhe, alavanca, né? A alavanca não poderia ser diferente, alavanca de 9 velocidades alívio. Para combinar câmbio traseiro, câmbio dianteiro, tudo alívio. E aqui, suspensão. Então a suspensão é uma suspensão RockShox Paragon, né? Então RockShox Paragon, o modelo dela, já é uma suspensão específica para bike urbana, então ela tem aqui, ó, os locais de colocar bagageiro se necessário, ok? Aqui, ó, eu até tirei o protetorzinho aqui, ela tem esse fixador para farol, né? Então, inclusive uma das coisas que o Marcos quer colocar nessa bike, ele não vai colocar agora que está montando, mas ele vai comprar e colocar, é um cubo dianteiro com dínamo para farol. Então existem uns faróis da Shimano que são com cubo dianteiro com dínamo. Ele não dá arrasto nenhum, gera energia e o farol é muito bom. Então ele quer colocar nessa bike. E o detalhe dessa suspensão é isso. Ela já vem aqui com a fixação dianteira, né? Inclusive na suspensão,
para colocar o farol aqui, senão você tem que ficar fazendo gambiarra. Atrás ela tem a fixação, atrás do crown aqui, a fixação também pro paralama, né? Então tanto aqui quanto esse parafusinho aqui para fixação de paralama. Então realmente uma suspensão bem diferenciada. Detalhe, ela é com trava, tá? Curso dela de 40 milímetros, como vocês estão vendo, eixo aqui embaixo, ó, de 9 milímetros, para o sistema de freio a disco, e aqui vamos falar assim, a cereja do bolo, né? Suspensão a ar. Então já é uma suspensão a ar com trava, ok? Curso bem baixinho. E detalhe, para uma suspensão a ar, uma RockShox, é uma suspensão bem em conta. Inclusive, não sei não, mas vamos lá. A minha vontade era comprar uma suspensão dessa para mim colocar na minha gravel, né? Porque hoje eu acho que não tem nada mais em conta no mercado para você comprar. Claro, você tem que comprar lá fora, enfim, né? Mas não existe nada mais em conta no mercado para você comprar do que uma suspensão urbana, né? Urbana para usar na gravel, e vai funcionar super bem, vai ser bem bacana. E só de você tirar o nome gravel, cai mais ou menos uns R$1.000 a R$1.200 da suspensão. Vamos lá, continuando aqui, vamos finalizar no guidão, né? Então o guidão é o outro item que ele comprou lá fora. Eu não conhecia esse guidão, mas eu achei bem bacana. Primeiro porque o ângulo dele é bem curvo, né? Ele tem um ângulo bem curvo. Então isso faz com que a pegada, que a sua mão fique na posição mais neutra possível. Além disso, ele já vem com essa peça aqui, né? Tipo, soldado no guidão, é uma peça única, né? Um monobloco aqui. Inclusive a gente passou a fita de guidão de road bike aqui, né, para dar a pegada. Isso possibilita você ter inúmeros tipos de pegada na bicicleta. Exemplo aqui, ó. Vamos lá. Você pode pegar aqui, você pode pegar aqui, você pode pegar aqui. Como essa manopla é com bar hand, você pode pegar aqui no bar hand. E além disso, você pode escorar aqui pedalando, ó, posição mais aero, né? Ó, os cotovelos aqui, ele é meio arcadinho justamente para não ter perigo de escapar a mão, né? Então aqui, mais fechado. Você pode deixar mais aberto, ó, os cotovelos lá na manopla, como ela é ergonômica, ela encaixa bem certinho os cotovelos e as mãos aqui, e você tem uma posição de pilotagem legal e a bike fica bem segura, ok? Se você passar num buraco, algo assim, você não vai cair, né? Você tem uma posição mais aqui, ó, com o antebraço. Enfim, são inúmeras posições que esse guidão proporciona, principalmente levando em consideração que você vai fazer uma longa distância e vai ficar muito tempo em cima da bike, né? Então isso aqui, esse guidão aqui eu achei muito massa, esse cockpit ficou muito interessante e é um dos detalhes que me chamou bastante atenção. E já que a gente está falando de cockpit, vamos finalizar aqui no selim, né? Esse é um selim Holley, claro, o selim o Marcos vai testar, porque selim é um problema de todo mundo, você tem que testar vários para achar um selim certo. Mas esse selim foi a indicação que eu dei para ele, porque tem muitas pessoas usando esse selim para cicloturismo e tem se adaptado muito bem. Ele é um selim bem vazado, né? Então ele descomprime bastante o centro. A largura dele é uma largura que a grande maioria das pessoas tem usado e tem se adaptado, que é em torno de 150 milímetros, 145, 150. E ele é um selim que não é tão largo essa região. Essa cava dele aqui não vai tão na frente. Então ela vem mais para trás e não deixa tão largo o selim, principalmente aqui na região das pernas. E o padding level dele, né, o estofamento dele é bem macio. Então, para viagem, para quem quer conforto, mas não quer perder a esportividade, não botar um selimzão, esse é um selim que tem se adaptado bem bacana. Além, 2 suportes de caramanhola e tudo mais. Agora vamos lá, peso e preço, tá? Então, peso e o preço da bicicleta. Primeiro, o preço. Levando em consideração esse preço, que não está aqui a suspensão e não está aqui o guidão. Todos os componentes da bike, exceto suspensão e guidão, que foi que ele trouxe lá de fora. Ficou essa bike R$ 4.999, né? 4.999. Já assim, ó, final, né? Inclusive aqui dentro tá com fita antifuro essa bike, esse pneu já foi colocado fita antifuro aqui. Tá com suporte de caramanhola, os acessórios básicos aí da bicicleta. Peso. Né? Antes do peso, eu gostaria de falar, caso você tenha interesse em montar um projeto, você tem um sonho, eu quero uma bike assim, assim, assado, e seja possível da gente realizar o seu projeto, né? Só chamar a gente aqui no WhatsApp,
né? Então a gente tem esses processos de montagem. Como eu costumo falar para a galera, você não vai encontrar o melhor preço aqui na Dias Bike Cascavel. Por quê? Porque você encontra o melhor atendimento. Sempre que o pessoal chama no WhatsApp, a maioria, 99% das pessoas falam: Herbert, melhor atendimento que eu já tive em WhatsApp ou em uma loja, ou enfim, né? Esse é o feedback unânime da galera. Então, assim, como eu falei, não espere o preço mais barato do mercado. Até porque, para você vender o produto mais barato, você tem que sacrificar a qualidade. E isso é uma coisa que a Dias Bike Cascavel não abre mão de qualidade. Herbert, mas eu comprei da Dias Bike e deu problema na bicicleta. Foi na de Cascavel? Por quê? Porque existem várias Dias Bike. E nem todas as Dias Bike têm a mesma política. São parentes um dos outros, mas não trabalham com a mesma política. E isso é uma política da Dias Bike de Cascavel, que não abre mão do padrão de qualidade, de um controle de qualidade rigoroso para entregar para você a melhor experiência possível. Porque às vezes você não curtiu. Eu conheço várias pessoas que já andaram de bicicleta, falou, cara, eu não gostei de andar de bicicleta, eu testei, comprei uma bike uma vez e não curti. Mas a bike que o cara comprou era ruim. Ele foi pedalar e ele teve uma péssima experiência. Então, isso faz com que a pessoa desista da bike pela uma experiência ruim, por ter um problema na bicicleta. Agora, se você comprar uma bike legal, algo que não te incomoda, o que vai acontecer? Você vai curtir pedalar e não vai rasgar dinheiro e jogar fora, né? Quando você compra um produto ruim e não curte. Basicamente, deixa a bicicleta lá na sua casa para colocar cabide, ok? Agora vamos lá, vamos pesar a máquina, vamos ver qual que é o peso final dela, levando em consideração a quantidade de acessórios, ou seja, tá com fita antifuro, né, entre o pneu e a câmera, ela tá com esse guidão, tá com essa suspensão, tá com 2 suportes de caramanhola, o aro é um aro mais resistente para carga, tá com bagageiro, né? Então, levando em consideração todos esses acessórios, eu não achei que a bicicleta ficou pesada. Eu já pesei ela aqui, né? Então, já sei quanto vai dar nessa bike. Então, eu não achei que ficou pesada essa bicicleta, justamente pela quantidade de acessórios, né? Quantidade de peças que foi colocada nela, inclusive até a fita antifuro, no caso. Mas vamos lá, vamos pesar para vocês verem quanto deu essa bicicleta. Pera aí. Tá aí, galera. 14 quilos e 700. Como ela tá balançando, ela fica dando essa variação aí. 14 quilos 680, 690, nessa faixa, né? Enfim, 14 quilos 670, a balança parou ali, né? Então, esse é o peso da bike. Inclusive, no outro, lá no vídeo do canal Bici, ela não tinha ficado esse peso, tinha ficado acho que um pouquinho mais, porque não estava com o cilindro final, né, que é esse role. O outro cilindro que estava na bike, a gente colocado ali para teste, tinha ficado um pouco mais pesado. Então tá aí, ó, suspensão na bike, aqui dentro do pneu tá com a fita antifuro, o aro é um Extreme, já é um aro mais resistente, já tá com esse guidão Dunham, que já tem isso aqui a mais, que pesa mais, né? Tá aqui com o bagageiro, suporte de caramanhola, como vocês já viram. Então tá com vários e vários acessórios que deixam a bicicleta um pouco mais pesada. Mas enfim, 14,670 kg para uma bike extremamente resistente, confiável, com padrão de qualidade top, é aceitável, principalmente focado que não é competição, e sim contemplação, né? Cicloviagem, você vai pedalar de boa, contemplar a paisagem e tudo mais. Pessoal, é isso aí. Deixem nos comentários o que você achou desse projeto. Curtiu? Achou massa? Teria uma dessa? O que você alteraria? Ah, Herbert, eu colocaria um guidão borboleta, sei lá. Deixe aí nos comentários qual que é o seu feedback sobre a bike. Ok? Valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.